pode contribuir, porque a ciência ela é feita a muitas mãos, então não faz sentido você fazer algo que já foi muito explorado, né, que não traz nenhuma novidade, que não traz nenhuma discussão nova, né, que não... Então, assim, você tem que buscar alguma brecha, e existem muitas, né, existem milhões, milhares, infinidades. Articular sua pergunta de pesquisa, e que os seus objetivos estejam alinhados com essas perguntas de pesquisa, e o método se torna a forma, né, de como desenvolver isso, como fazer, né, qual que é a estratégia que a gente vai fazer. E dentro de um projeto, você não vai colocar duas coisas que são importantíssimas no trabalho acadêmico, mas que não vão estar no projeto, que é resultados e a discussão e conclusão. Resultados e discussão. Obviamente, também a conclusão. O que você pode colocar dentro do projeto é, de repente, resultados esperados, se você achar que é pertinente, mas não é obrigatório, tá? E essa parte de resultados e discussão, ela é algo muito importante no trabalho acadêmico. E é importante que a gente não perca o fôlego no final do trabalho, a ponto de desidratar essa parte, né? Porque, poxa, depois que você achou uma pergunta, depois que você já fez toda essa ginástica de entender um método, de repente aplicar uma atividade para fazer uma discussão, então, assim, é importante que vocês não desidratem essa parte do trabalho, porque é o que interessa no final das contas, né? O método é importante, a pergunta é importante, mas quais foram os achados, né? Então, quando eu pergunto para vocês quais foram os principais achados, isso é o que eu estou falando? Resultado. Quando eu pergunto para você qual o significado dos seus achados, isso é a discussão. Então, pessoal, presta muita atenção nisso. São duas perguntas diferentes, elas são complementares, e as duas perguntas devem ser respondidas pelo trabalho científico que vocês vão desenvolver lá na frente. Isso não vai estar no projeto de pesquisa, mas isso vai estar no TCC de vocês lá na frente. Então, quais os seus achados? Né? Então, isso é algo que você vai ter que descrever. Quando você vai responder essa pergunta, quais os seus achados, ou seja, quais os seus resultados, você não precisa e não tem sentido você citar a bibliografia. Por quê? Porque são seus achados. Não tem sentido você fazer a descrição dos seus achados e ir citando bibliografia. Isso não se faz. O que se faz? Quando você começa a citar referências bibliográficas nessa parte final do trabalho, né, você vai estar explorando o significado dos seus achados. Aí sim é importante você dialogar com a literatura. Porque quando você cita outros trabalhos lá na parte final, você vai estar fazendo a discussão. Tá? Você pode fazer isso de duas formas. Vocês podem separar um tópico resultados e depois um tópico discussão. Eu geralmente faço isso nos trabalhos que eu publico, principalmente trabalhos que eu mando para revistas de maior impacto. Mas também uma estratégia, se vocês estiverem com dificuldade de separar um pouco isso, é você fazer um tópico resultados e discussão. Isso também é totalmente permitido, é tranquilo, tá? Porque aí você consegue ir apresentando os seus resultados e à medida que você vai apresentando, você discute. Isso, gente, depende muito do que o trabalho está pedindo. Tem trabalhos que é melhor você descrever o que você achou e depois você traz um tópico de discussão e aí vai dialogando com a literatura. Mas tem trabalho que, dependendo da natureza dele, é mais interessante, a cada ponto que você levanta, você já vai discutindo isso. Tá? Agora, isso eu estou falando pensando naquele esquema clássico de dividir o trabalho da forma que eu coloquei para vocês no canal Descomplicado. Né? Introdução, método, resultados, discussão, conclusão. Né? Quando você segue isso daí, e a maior parte dos trabalhos acadêmicos seguem essa estrutura, então faz sentido tudo isso que eu estou falando. Agora eu peço a atenção de vocês
para que vocês fiquem atentos numa outra possibilidade, que ela também é muito comum. Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, que ele é muito discursivo, que você busca compreender um tema, por exemplo, eu fiz um trabalho recente sobre por que as cidades importam nessas discussões sobre pandemia e Covid. Então, né, num primeiro capítulo, eu fiz até uma análise comparativa, mas explorava a importância de se entender a cidade por dentro, né, a questão intraurbana, e aí eu explorava cidades compactas e cidades espraiadas, né, cidades mais espalhadas, pegando como exemplo aqui, comparando algo como Nova York ou Los Angeles. São cidades completamente diferentes do ponto de vista morfológico e funcional. Então, era uma discussão que eu mostrava a importância de se entender a cidade por dentro, nessa discussão de pandemia. Aí, na segunda parte, eu ia discutindo, eu ia apresentando argumentos, mostrando a importância de se compreender a cidade do ponto de vista da sua inserção regional, né, das redes urbanas, e como que isso influenciava a disseminação do vírus e as estratégias de combate. E na terceira parte, eu falava sobre a questão da desigualdade e da pobreza nos centros urbanos e como que isso estaria associado à pandemia. Gente, esse tipo de trabalho que eu fiz, nele você vai encontrar uma introdução, você vai encontrar uma ideia de método, você vai encontrar as perguntas de pesquisa, você vai encontrar resultados e discussão. Só que isso não está tão organizadinho da forma que o canal Descomplicado coloca para vocês, de vocês separar mesmo naqueles tópicos. Cada tópico desse tinha um título, às vezes até um título relativamente grande, explicando o que eu ia discutir. Nesse trabalho que eu fiz, que ele é mais reflexivo, e aí na área de educação, do ensino, existem muitos trabalhos reflexivos, ao longo do trabalho inteiro, eu estava trazendo perguntas, resultados e discussão. Então, em todos os tópicos, você tinha ali perguntas, questionamentos, problemas, e aí eu já apresentava questões e já fazia uma discussão com outras literaturas sobre aqueles argumentos que eu estava colocando. Então, olha que interessante. E nesse trabalho, eu mandei ele para uma revista, e aí, inclusive, eu tive uma experiência horrível com essa revista. Eu fiquei pé da vida. Porque eu submeti, primeiro, porque é uma questão urgente, essa questão da Covid. Então, eu resolvi dedicar boa parte do meu trabalho a entender as relações da geografia com a Covid, mais especificamente da demografia e geografia urbana com a Covid. Então, nós estamos numa emergência de pandemia. Então, o conhecimento ele tem que fluir, tem que ser produzido e divulgado com uma certa agilidade. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que alguns editores estavam com um pouco de preciosismo. Eu chamo de preciosismo porque não é rigor. O rigor é quando você busca ser rigoroso no sentido assim, de trazer soluções, de ter certeza de que aquilo ali faz sentido. O preciosismo é quando você quer fazer certas lapidações e que, de repente, num momento de urgência, aquilo pode não fazer sentido. E isso pode até fazer mal para a ciência, se as perguntas são urgentes, né? E a gente estava vivendo um momento de urgência, né? Ainda estamos. Então, o que acontece? O editor da revista mandou esse texto para outros 3 pareceristas. Então, não foi nem double blind review, né, que seria revisão dupla às cegas. Foi triple blind review. Mas beleza, tudo bem. Mandou para 3 pessoas. E aí, teve 2 pareceristas que gostaram do artigo, que deu algumas alternativas, e aí eu mandei uma segunda versão corrigida, atendendo plenamente o que esses 2 falaram, e aí eles ficaram satisfeitos. Mas teve um sujeito que, por algum motivo, ele ficou achando, de certa forma, algumas coisas que ele colocou, a gente tem que reconhecer que melhoraram o artigo, e a gente tem que ter humildade
né? Às vezes a gente fica até meio pé da vida, pô, mas olha o tanto de trem que esse cara está pedindo, mas se você parar para ver, pode ser que a maior parte das coisas faça sentido. E o que não faz sentido, você responde para a pessoa por que não faz sentido. Mas eu vi que existia uma implicância por parte desse revisor, porque ele estava colocando frases muito fortes e categóricas para coisas que ele estava errado, inclusive. E esse revisor, ele estava assim, uma das observações dele foi assim, o artigo não tem discussão. E aí eu falei assim, poxa vida, tudo que eu estou fazendo nesse artigo aqui é discutir do início até o fim, né? Desde o início até o final eu fui fazendo essa lógica, né? Porque ele não era um artigo tradicionalzão daqueles de método, resultado, discussão, conclusão, né? Ele tinha isso na estrutura, mas ele era mais discursivo, mais reflexivo, que era da natureza do que o artigo pedia. E aí eu argumentei com ele, falei assim, poxa vida, como não tem discussão? E aí eu copiei, né? Porque aí você vai responder o cara na carta. E aí eu copiei vários trechos do trabalho mostrando aonde que eu estava discutindo para esfregar na cara do cara. Né? Mas para o editor ver que aquilo que ele estava falando não faz sentido. E teve outras coisas também que não faziam sentido. Mas o que eu fiquei mais chateado com essa revista é que nessa desse cara ficar com essas implicâncias, né, e muitas delas não faziam sentido, isso acaba te consumindo também, porque, poxa, eu tive que ficar muito tempo para pensar na melhor resposta que eu podia dar para ele de uma coisa que estava legal no artigo, né? Então, isso foi negativo. E o editor, ele não foi um bom mediador, porque o editor, ele tem que ser mediador. Quando ele percebe que o artigo está no ponto, que ele tem relevância, que ele tem mérito, e algum revisor está mandando... Tá colocando questões ali que o editor entende que aquilo ali já foi superado, o editor ele tem que mediar no sentido de já ignorar determinadas questões e já mandar para o autor o que ele acha mais importante e a coisa acontecer e matar aquilo ali. Mas o editor não fez isso. O editor, ele, no final das contas, mesmo eu apresentando muitas revisões né, revisões bem cuidadosas, o editor falou, como o parecerista aqui ainda está apontando, não sei o quê, eu vou encerrar o processo aqui, e eu reconheço que o seu trabalho tem algum mérito, foi assim que ele se expressou, e você pode submeter de novo para a revista. Mas até por questão de tempo, eles não gostam que vá estendendo muito o processo, porque eles têm as métricas deles lá, então ele prefere recusar e pedir para a pessoa enviar de novo, do que colocar lá na métrica dele que a revista demorou muito tempo para publicar um artigo, desde quando ele foi enviado. Só que aí eu falei, poxa, eu vou mais uma vez então, já que ele deu essa abertura, né, enviar. E a minha expectativa era que o editor fosse sensível em relação às últimas mudanças, porque eu realmente fiz o possível para mostrar o que estava errado na fala do sujeito e o que tinha sentido, eu realmente melhorei o artigo. Aí eu fui e enviei o artigo novamente para a revista, fiz um processo de submissão. E aí, em vez de cair no mesmo editor, é uma revista grande, né, ela tem vários coeditores, na mesma pessoa, e essa pessoa dali visse se aquilo ali que eu fiz fazia sentido ou não e tomasse uma decisão, o sujeito mandou para outros 2 editores. Aí já seria 5 vezes blind review, né? Seria a revisão 5ª às cegas. Pô, aí desses outros 2 que mandou, um achou o artigo muito bom e o outro escreveu um monte de bobagem lá que realmente não fazia sentido. Aí eu desisti. Eu falei, poxa, esse pessoal tá de sacanagem, porque nós estamos numa emergência de pandemia e o artigo já está muito bom, e realmente o artigo está muito bom. Falei, não, vou mandar para outra revista que esse pessoal aqui tá de brincation with me, né? Então, assim, uma das coisas que o parecerista, de forma equivocada, colocou é falar se seu artigo não tem discussão. Ele não teve a sensibilidade de compreender que o artigo ele discutia o tempo inteiro. Então, vocês têm essas 2 alternativas, viu, pessoal? Dependendo da natureza, se você vai fazer um artigo que você consegue fazer um tópico, métodos, e descrever um método, de repente uma aplicação de algum projeto, ou então de algum estudo, vocês vão descrever tudo que foi feito ali em termos de método, né? Como que aquilo foi feito, atividade,
o que se esperava, parará. E na parte de resultados e discussão, você já pode colocar junto, se você achar melhor, e aí já apresentando os resultados e discutindo. Eu acho até que no campo da educação, colocar junto resultados e discussão faz até mais sentido. Porque se você aplica, por exemplo, uma atividade didática com os estudantes, e aí, à medida que você vai descrevendo os resultados, você já vai puxando uma discussão, você vai explorando o significado daqueles resultados, me parece até mais interessante. Quando você separa resultados e cria um tópico diferente, discussão, faz mais sentido quando você, por exemplo, faz um texto igual um que eu publiquei recente agora. Foi uma análise estatística, em que os resultados, eles eram os resultados do modelo estatístico. E aí eu preferi descrever exatamente o que o modelo trouxe, para depois explorar o significado disso numa discussão. Tranquilo? Então, isso vai variar conforme o que o seu trabalho está pedindo. E, ou seja, eu vou só finalizar aqui o raciocínio e vou abrir para você agora. E o seguinte, a discussão, né, porque os resultados a gente tende a fazer, porque afinal de contas você tem que descrever ali onde que você chegou. É muito comum encontrar trabalhos científicos enviados para revistas ou submetidos à banca que tem uma discussão desidratada, porque a pessoa perde um pouco o fôlego ali no final e dialoga pouco, explora pouco os significados. Porque o que você achou é resultados, mas e daí? Né? E daí que você achou isso? Você tem que explorar o que significa aquilo. E como que você vai explorar o significado dos principais resultados? Primeiro, interpretando aqueles resultados, mostrando qual o sentido daquilo e como que aqueles resultados podem nos levar a alguma coisa, a algum ganho, do ponto de vista científico, enfim. E como que os seus resultados dialogam com outros estudos. Aí sim, na discussão, tem que ter muita citação. Existem 2 lugares num artigo científico ou num TCC que a gente espera bastante citação. Na parte inicial do trabalho, na introdução ou na justificativa, e na parte final do trabalho, na discussão, porque você vai pegar os seus resultados e vai mostrar como que o seu resultado dialoga com outros trabalhos. Olha, eu achei isso, isso e isso, mas o outro trabalho de um outro pesquisador que fez num contexto diferente, tal e tal, ele achou coisa diferente e eu acho que isso, isso e isso é isso. Entende? Ou, de repente, o meu trabalho corrobora os resultados que uma outra pessoa fez num outro contexto e aquilo ali foi interessante. Né? O que eu achei aqui faz sentido por causa disso, disso, disso. Então, dialogar com outros trabalhos é fundamental. Então, se espera que você adicione citações e referências bibliográficas também nesse fechamento do seu trabalho. Porque quando você fizer isso, você vai estar fazendo uma discussão, tá? Nos seus resultados, você não usa referência bibliográfica, porque são seus resultados. Na discussão, sim. Tranquilo? Nos seus resultados, se você coloca ele junto com a discussão, você vai, naturalmente, resultados e dialogar. Então, você vai estar fazendo resultado e discussão ali juntamente. Mas, se você separar direitinho, aí isso aí vai ficar mais delimitado. Mas a ideia hoje aqui era passar essa discussão rápida aí com vocês, sobre a importância de vocês explorarem muito bem essa parte final de resultados de discussão e como que isso pode vir no trabalho científico. Tá? Eu tentei ser bastante objetivo aqui nessas questões, resumir, e agora eu abro para perguntas, tanto em relação a isso que eu coloquei, também quanto em relação a algum tipo de dificuldade que vocês possam ter, e vou separar esses últimos 30 minutos aqui para a gente conversar, que as nossas conversas estão sendo sempre muito, muito boas aqui. Tranquilo? Então, eu vou começar com o Sérgio e a partir de agora a fila está aberta para quem quiser colocar alguma questão aí. Sérgio, vamos lá. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, professor, essa experiência que o senhor teve, eu tive também uma experiência bem similar, quando eu fui publicar numa revista, né,
uma modalidade da revista era a APA, né, não era formatação ABNT, e um dos revisores, né, dos editores, fez pontuações semelhantes do que você colocou aí, mas graças a Deus eu fiz a adaptação e passou. Passou porque ele reconsiderou que um deles acusaram, né, que estava muito bom o trabalho, e o outro só pediu para fazer uma adaptação em relação à formatação, mas em relação a essa questão da discussão dentro dos resultados, ele também fez uma pontuação a respeito, e eu vi a importância, né, de você utilizar a referência para discutir os seus resultados, porque você está dando mais base teórica, mais fundamentação teórica para o seu trabalho, tendo em vista que vai fortalecer ainda mais a observância, a temática, todo o trabalho abordado. E é essa contribuição que eu queria colocar aqui para o senhor, foi uma experiência também que eu vivenciei, e também falar com a coordenação do curso, né, e com os demais integrantes aí do curso, né, da pós. Eu não sei se está sabendo, se eles estão sabendo, o professor Cláudio acho que deve estar online aí, que o Meet, né, ele vai deixar de ter a opção de ser gravado, né, a partir agora de 29/9. Então, a gente vai ter que mudar nossas plataformas de acesso às aulas, porque a gravação vai ser expirada, ela não vai poder mais ser utilizada. Eu acredito que seja por função da pandemia, né? Muita gente está utilizando, é uma plataforma gratuita. Então, outros cursos que eu estou fazendo está utilizando a plataforma Teams, a gente está adaptando aí. Aí só fica essa dica aí para a coordenação e equipe buscar outros meios para a gente poder se reunir nos próximos encontros. E no mais, muito obrigado, professor. Beleza, Sérgio. E isso é uma estratégia de mercado, né, dos softwares, das plataformas, né, que é acostumar o usuário com a interface para depois cobrar, né? Então, provavelmente, se você quiser gravar, você vai ter que pagar, né? Antes da pandemia, o Meet ele era voltado mais para o setor empresarial, né? E com a pandemia eles resolveram abrir geral, e de certa forma foi uma estratégia fantástica, porque eles popularizaram a ferramenta, né? E agora eles querem ganhar dinheiro, né? De alguma forma. Então, na sua fala, Sérgio, que bom que deu certo na sua publicação, e nessa sua fala aí fica claro o seguinte: receber críticas de um trabalho científico, elas são muito bem-vindas. Eu já enviei trabalho científico para uma determinada revista, até sem muita expectativa que ele fosse aprovado, mas pensando que aquelas críticas que eu ia receber, mesmo que ele fosse rechaçado, né, porque o trabalho eu sentia que ele ainda não estava no ponto, mas se eu conseguisse passar para essa fase do artigo ser submetido aos revisores, seria um ganho para mim, porque eu ia ter a opinião ali de 1, 2, até 3 pessoas que leram atentamente o trabalho. Isso é muito bom, porque com aquilo você melhora, aprimora e pode mandar para uma outra revista e mandar bem, né? E ter um trabalho com uma direção muito mais legal, depois de ouvir a opinião de outras pessoas. E quando o editor abre a possibilidade de você mandar uma outra versão, gente, isso aí é meio caminho andado para você publicar. Por quê? Porque dificilmente um trabalho acadêmico vai ser aceito por uma revista de cara. A maior parte das vezes, ele volta para algum tipo de revisão. Isso é normal. Tá? É muito raro um trabalho ser aceito de cara. Principalmente numa revista muito boa. As maiores revistas, elas geralmente devolvem, elas já recusam os trabalhos científicos, cerca de 70% dos trabalhos, 60%, 70%, até 80%, dependendo da revista, dos trabalhos, eles já nem vão para os revisores, eles já tomam pau de cara. Né? Quando o editor vê que aquilo ali, às vezes até trabalhos bons, mas que às vezes não está no nível da revista, se você mandar um trabalho muito bom para a Nature, ela pode não publicar, porque o trabalho não pode ser muito bom, tem que ser espetacular para entrar numa Nature, você tem que ter uma descoberta espetacular, senão o seu trabalho não vai ser, né, para uma Science. Se você realmente não trazer algo muito novo e interessante,
aquela revista ela não vai publicar. Então, Professor, oi. uma outra coisa que eu queria mencionar aqui é que o trabalho dos revisores, né, dos editores lá, das revistas, é paralelo ao que a gente faz aí com as orientações, né? É relevante a gente ressaltar que quando a gente está escrevendo um trabalho, a gente fica com aquela leitura viciada, né? Ou com aquela saturação de leitura do nosso trabalho, que é algo que a gente está construindo, né? Autoral, algo que a gente está fazendo uma leitura, fazendo uma revisão. Então a gente peca pelo fato da gente habituar aí na questão da escrita. Então a gente é como se você fizesse uma redação lá do Enem e colocasse uma outra pessoa para ler. Eu sempre gosto de estar pedindo uma outra pessoa, uma terceira pessoa que está fora do contexto para estar revisando a minha escrita, porque fica aquela escrita viciada e a gente acaba pecando, às vezes, por formatação, por concordância, questão gramatical, né? E também é por essa questão de você linkar um ponto com o outro. Então, a função de receber a crítica de uma terceira pessoa, de um revisor, de um editor, enfim, seja de quem for que está lendo o seu trabalho, que você recebe um feedback, é o ponto de vista da pessoa daquilo que às vezes você não teve condições de observar. Porque a sua Isso é muito escrita, bom. a sua leitura está saturada em função de, às vezes, pressão, ou às vezes querer fazer as coisas rápido demais. Então, quando você faz com mais tranquilidade, você vai minuciosamente olhando os detalhes. Quando você faz algo com muita pressa ou sem muito tempo, né, a gente acaba extrapolando, e aí quando chega lá para publicar, porque eu sou do tipo da pessoa que gosta de fazer trabalho para tirar da gaveta, tá? Esse negócio de fazer trabalho, engavetar e pegar só o diploma e falar que está formado, que está aquilo ali, que contribuição que teve o meu trabalho para a sociedade, né? Com Então, eu acho que é certeza. relevante a gente pensar nessa estratégia de uma outra pessoa, pode ser parente, amigo, ou uma pessoa que tenha mais ou menos algo, uma formação parecida, ou que está na linha de pesquisa também, ou na linha de estudos, para fazer uma leitura sistemática do seu trabalho, para poder te ajudar nessa revisão. E aí a vantagem da gente trabalhar em grupo, né? Quando a gente faz um trabalho acadêmico, e a maior parte dos trabalhos acadêmicos, hoje em dia, eles são publicados em grupo. É raro a gente ver um autor que publica sozinho, né? A maior parte dos trabalhos, ele geralmente tem uma equipe, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado também, porque muitas vezes essas equipes, elas estão acostumadas a trabalhar junto, e elas já têm ali uma forma de conversar, uma forma de pensar, que também é bom para uma outra pessoa, de um outro contexto, às vezes até de outra área, leia o trabalho e contribua. Então, assim, as revistas científicas, elas têm um papel fundamental de melhorar a ciência, né? Porque a maior parte dos trabalhos, quando chegam, eles são muito diferentes dos trabalhos que são efetivamente publicados, porque existe ali um processo de melhora. Esse último trabalho que eu publiquei, que saiu até essa semana para trás, ele chegou de uma forma, e na hora que chegou as contribuições, para vocês terem ideia, eu escrevi 15 páginas, que é praticamente o tamanho do trabalho, só de argumentos e argumentações para os revisores, mostrando o que eu fiz ali, que eu fui melhorando. Até os modelos eu tive que rodar tudo de novo, eu tive que utilizar uma base de dados mais atualizada, que a que eu utilizei, o pessoal achou que teria que ser mais atualizada. Então, assim, me deu um trabalho, assim, eu praticamente fiz o trabalho quase que todo de novo. Mas ficou muito melhor. Eu reconheço que realmente as dicas que o pessoal deu foram muitos apontamentos, e aí a sorte da gente pegar um revisor propositivo, que te traz caminhos. Porque tem muitos revisores que falam que o seu trabalho está ruim e não te oferece caminho nenhum. E aí a gente tem que buscar submeter isso para outra revista que traga algum revisor que vai te apontar caminhos, né? Porque é muito comum também, né? A gente tem pessoas que seriam, digamos assim, se ele não aponta caminho falando que o trabalho não está legal, o trabalho está muito ruim mesmo para ele virar e falar a ponto da pessoa desistir daquilo e fazer outra coisa da vida, né? Fazer outro trabalho, fazer outra coisa.
Agora, se o trabalho tem potencial, né, assim, a gente tem que buscar ser propositivo. Se algum dia vocês lerem o trabalho de alguém, tentem sempre, mesmo que o trabalho esteja muito ruim ou ruim, tentem apontar algum tipo de caminho para aquela pessoa, porque isso vai ser importante para ela, para o crescimento dela e para a melhoria do trabalho, né? Então, acho que é um pouco por aí. Aproveitar que está a sala cheia aqui agora, eu postei lá no Google, no Classroom, o link das normas básicas de formatação de trabalho, tá, que a UFVJM usa. Então, tem um link lá, porque alguns alunos procuraram o Elvis, perguntaram isso para os tutores, e aí eu já deixei essa resposta para todo mundo, tá? Essa parte, gente, de formatação, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ela é importante, mas não é definidora. Por quê? Porque você pode, a qualquer momento, mudar essa formatação. Então, essas coisas assim, mais assim, tamanho de fonte, número de páginas, essas coisas assim, elas são importantes. No nosso caso aqui, a questão do número de páginas não vai ser um grande problema, né? Porque não vai ter essa limitação. Mas a forma com que você divide e tal, essas coisas assim, a gente consegue ir ajustando, né? Agora, algumas coisas básicas, como, por exemplo, como citar, né? Então, citações longas. Se você pegar uma citação que você copia literalmente mais de 3 linhas, aquela citação ela tem que ter um recuo no texto e você cita de uma forma diferente. Se ela tem menos de 3 linhas, você já coloca ao longo do texto entre, né, aspas. E até uma dica que eu dou para vocês: evitem ficar fazendo no trabalho de vocês muitas citações longas. Tem muito trabalho de TCC, não é proibido fazer isso, mas não é interessante, do ponto de vista científico, ficar copiando muitos trechos de um mesmo autor ao longo do trabalho, ou de autores diferentes, toda hora. Segundo fulano, aí vem um parágrafo inteiro copiado. Aí fulano de tal, não sei o que, traz não sei o que, vem outro parágrafo inteiro. Porque se você faz muito isso, se você abusa desse recurso, você começa a perder as rédeas do processo. Ainda mais quando você gosta muito de um autor e traz muita coisa sobre aquele mesmo autor. Porque aí, afinal de contas, eu vou olhar no trabalho do outro autor para ler se você está copiando vários e vários fragmentos. Eu gosto de falar, usar essa expressão, que você vai perdendo as rédeas, né, do desenvolvimento do trabalho. Como que você resolve isso? Você escreve com as suas palavras só a ideia principal que está ali naquilo que você quer copiar. Então você vai escrever com as suas palavras e no final você bota entre parênteses a citação. Então você não vai botar entre aspas porque não foi a pessoa que escreveu certinho aquilo. Você vai botar entre parênteses no final. Dessa forma, e que é a forma até mais comum, você consegue fazer um trabalho mais enxuto, mais compacto, porque você vai pegando ideias centrais e principais sem copiar grandes fragmentos, que isso causa até uma canseira, um cansaço no leitor, porque toda hora ele, poxa, tem uma citação. Eu mesmo sempre tive uma preguiça danada de citação. E se você for copiar uma coisa que, né, seja literal, que seja de fato algo muito importante, a ponto de que quando você vai mostrar aquilo ali, você fala, ó, isso aqui não tem como falar em outras palavras, porque a forma que o cara está falando aqui é sensacional, ele utilizou uma expressão muito interessante, um jeito de falar, entende? Tentem evitar, tá? Porque, de certa forma, isso enfraquece um pouco o trabalho de vocês, tá? Esse tipo de coisa. E todas essas regras estão aí, então, no Classroom, tá o link lá direitinho da FVJM, eu encontrei onde que eles colocam aquilo, e fica bem tranquilo aí de vocês lerem. É importante vocês olharem isso antes, até para já fazer o trabalho na direção, né? Para depois não ter que voltar e formatar tudo, né? Mas, enfim, fica aí a dica, tá? E aí, pessoal, quem quer colocar mais alguma coisa aí para a gente fazer um encerramento com chave de ouro aí da disciplina?
Eu vou pedir para vocês, então, nesse final de disciplina, que vocês entreguem uma versão do projeto de vocês. Esse projeto, gente, ele vai ser ajustado também, ele pode ser ajustado no início do trabalho de vocês com a orientação. Quando vocês tiverem o apoio do professor orientador, o professor orientador, de repente, vai pedir para vocês evoluírem um pouquinho o projeto ou pedir algum tipo de mudança. De repente, apontar algum caminho, algum direcionamento que vocês não tinham enxergado ali naquele momento, né? Então, a gente pode dizer que esse projeto ele não é uma coisa fechada, acabada, finalizada, tá? Ele é algo que pode ser ainda aprimorado depois dessa disciplina. Mas, esse projeto, né, para título de avaliação aqui da disciplina, ele vai ser importante que vocês postem, né, como uma atividade, porque é com base nisso que eu vou fazer a avaliação. E quanto mais vocês conseguirem evoluir no projeto, dentro dessa disciplina, melhor para vocês, porque vocês vão economizar tempo lá na frente, tá? Mas, então, como atividade final, eu vou postar a atividade hoje ainda no Classroom, vai ficar essa questão aí de vocês postarem o projeto de vocês, e aí vocês vão juntar os fragmentos daquilo que vocês já construíram, claro, né, para tentar apresentar uma coisa, né, mais delimitada. E como eu falei para vocês, a introdução é uma das últimas coisas que a gente vai fazendo, até porque agora que vocês já têm uma ideia melhor do que vocês querem investigar, você consegue fazer uma introdução à parte inicial do trabalho mais alinhada a tudo aquilo que vocês estão querendo ali. Pessoal, já falei muito, tá? Temos mais 10 minutos aí. Sueli, vamos lá. Bom dia, professor. Bom dia a todos aí. Olha, então, professor, eu estou seguindo as orientações que o senhor colocou desde o início, né, no Telegram, né? Tem no Telegram. Então, aí eu vou entregar um projeto ou um pré-projeto? É um projeto, mas que pode ser que seja, de fato, um pré-projeto, porque o seu orientador depois pode te pedir alterações. Mas, a princípio, vamos dar moral para ele e tratar ele como um projeto. Certo. Aí eu queria entender lá se eu coloco o tema e o título, ou se... É porque, assim, a partir do momento que eu coloquei o tema, o senhor, numa aula aí, pediu para que a gente pusesse um tema mais, assim, extenso, né, que a gente conseguisse depois delimitar. Eu fiz um tema grande, eu acho que ficou bem grande. Então, dentro do que a gente entregar agora, aí para a próxima, eu quero usar o mesmo, né, para o final. Aí lá na frente eu vou conseguir mexer nele, né? Eu consigo... Vai. Certo. Então, aí, seguindo, o meu projeto ele terá a introdução, a justificativa, o objetivo, o método, o cronograma e o orçamento, certo? Faltou alguma coisa? Só para o senhor nos orientar. É por aí mesmo. No caso do orçamento, né, esse tipo de projeto, quando a gente envia para pós, para mestrado, doutorado, a gente não coloca esse tópico orçamento porque, geralmente, né, você não vai... enfim, nós não estamos pleiteando recurso, né? A gente tem que colocar essa coisa do orçamento quando você está pedindo recurso. Se você for mandar um projeto, pode ser o mesmo trabalho, viu, Sueli? Mas se fosse mandar, por exemplo, para a CAPES, para o CNPq, para a FAPEMIG, aí teria que ter o orçamento, né, e a justificativa do porquê que você está pedindo aquilo, porquê que aquilo é importante para você executar seu projeto, né? Ok. Então, eu estou no caminho certo, né? Está no caminho certo, Sueli. Aqui nesse curso aqui, a ideia é botar vocês tudo andando para o lado certo. Obrigadão. Tranquilo. Professor, então, Fala, assim, Antônio. acima dessa descrição que o Sueli fez aí, no caso, eu não precisaria fazer o tema fundamentação teórica? Não, então, na introdução e na justificativa,
você vai trazer uma fundamentação teórica. Pode ser que lá na frente do seu TCC você amplie isso muito, mas pelo menos a literatura básica, a literatura mais importante, você tem que trazer, sim. Lá nas referências, depois você vai ter que listar as principais literaturas que você está utilizando ali para embasar aquela sua proposta. Porque, assim, naquela imagem que você nos mostrou no vídeo, lá tem uma série de tópicos, né? E um dos tópicos que eu vi lá era a fundamentação teórica específica, né? Que é, igual você falou no vídeo, o momento que a gente faz um diálogo com os autores, né? Que já publicaram, já escreveram sobre o tema. Isso você vai fazer na introdução e na justificativa, Antônio. Ô professor, então é justamente, talvez a minha dúvida é justamente isso. O que a instituição quer de mim? Se nós tivéssemos uma sequência, falar assim, olha, o que nós queremos no projeto de pesquisa é isso, assim, assim, assado. Porque, assim, eu estou falando, é uma dúvida que eu tenho, porque eu não, assim, eu sei que muito, isso aqui, o que eu estou falando aqui é fichinha para muitos que já escrevem, mas para mim, que sou professor de escola pública, que estou fora da vida acadêmica, para mim é muito complicado. É natural essas dúvidas. Então, a minha sugestão e a minha dúvida não é que eu estou querendo facilidade, mas que a gente tivesse tipo um roteiro para ser seguido, sabe? Na parte do projeto, olha, para esse momento nós queremos isso, assim, 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 assado. Eu acho que para a gente ficaria para mim, não vou falar para ninguém, para mim, minha dificuldade é essa. Porque eu saio pesquisando várias situações, são vários modelos diferentes, né? Naquela imagem que o senhor nos mostrou, tinha um tópico específico sobre a fundamentação teórica. Então, eu queria, assim, minha dificuldade é essa. O que seguir? Qual é essa linha que eu tenho? Porque se eu tivesse esse tópico, esse roteiro, pelo menos para a gente falar assim, pessoal, nós queremos isso aqui de vocês. Acho que ia facilitar demais a nossa vida. Então, vamos fazer o seguinte, ó, é porque se você coloca num projeto um tópico de fundamentação teórica, geralmente ali naquela fundamentação teórica, você vai construindo também uma justificativa, porque você mostra por que aquilo é importante, entende? A gente pode definir aqui, se você acha interessante, um modelo de projeto que seria basicamente uma introdução, que aí você faz uma introdução mais curtinha, de uma página ou menos, mostrando o contexto geral, aquele afunilamento que vocês já escreveram, e mostrando ali o que é, basicamente, o que vocês pretendem fazer com aquilo. E aí depois você faz um tópico justificativa, e que nessa justificativa você traz essa fundamentação teórica, e ao mesmo tempo você vai justificando por que é importante você trabalhar isso que você está colocando, né? Você pode colocar depois um tópico de objetivos, para falar de uma forma muito curtinha, um objetivo geral e em tópico objetivo específico, e depois você já cai na metodologia. Isso seria uma fórmula, Antônio, que funcionaria muito bem, tá? Perfeito. Então, no caso, ficaria uma introdução, uma justificativa, os objetivos, geral e específico, e a metodologia a ser aplicada. Se você fizer isso, é espetacular. E na introdução e na justificativa, é onde essa fundamentação teórica naturalmente vai vir. Porque você vai lançar mão de citações e trabalhos que demonstram que o seu tema é importante. Pois é, então eu já estava escrevendo um tanto de coisa assim. Mas aí agora é só uma questão de organizar, né? Ô, professor, vou falar uma coisa para você. Para a gente que está na educação básica, a gente está tão à margem da vida acadêmica, mas tão à margem, você não tem ideia. Isso é ruim. É ruim demais, né? É ruim, porque, assim, eu tenho até um projeto aqui na universidade que se chama Earth to Class, que foi um projeto que a gente fez uma extensão dele, que ele funciona lá em Nova York, na Colômbia, e aí um professor de lá, o professor Mike, ele vem de tempo em tempo aqui e a gente faz workshops aplicando, que é um projeto que busca aproximar justamente a academia da sala de aula, dos professores, porque o que é esse projeto desse professor? Ele sempre ele sempre convida professores das escolas para workshops junto com cientistas que geralmente estão desenvolvendo trabalho de ponta lá na Colômbia. E por que isso é importante? Porque pensa só,
muitas vezes os professores em sala de aula, eles começam a ter uma certa dificuldade de tratar em sala de aula dos temas mais, dos temas do momento, né? Temas, assim, que estão associados a descobertas científicas muito recentes. Então, esse distanciamento da academia, ele não é legal. E uma das coisas interessantes de vocês estarem aqui fazendo pós, Antônio, é voltar a beber um pouco da água da academia, ter essa proximidade com vários professores que não só ensinam, mas que também pesquisam, né? Então, assim, ensino é 15% do tempo que eu gasto na minha vida dentro da universidade, né? Os outros 85% do tempo eu estou ou fazendo atividades de extensão ou, geralmente, fazendo pesquisa. Tem coisas de administração também, mas pesquisa é um tanto bom também que eu gasto de tempo, né? Então, se eu estou discutindo aqui coisas com vocês, boa parte das coisas que eu for discutir, metodologia, tudo bem, né? É uma coisa que não teria grandes novidades a cada ano, mas se nossa aula aqui fosse sobre geografia urbana, com certeza eu estaria fazendo um monte de raciocínio com vocês aqui sobre coisas novas, né? Sobre como que, eu até dei o exemplo aí de associar Covid com geografia urbana. Então, vez ou outra, você se permitir a beber um pouco da academia, é realmente muito bom, viu, Antônio? Quem é professor da escola pública do Estado de Minas Gerais percebeu que recentemente a secretaria colocou uma atividade assim, uma atividade voltada para inserir o aluno nessa visão de projeto de pesquisa, mas uma linha voltada mais nesse perfil. E aí o que aconteceu? Pelo menos assim, onde eu tive conhecimento, ninguém quis, a maioria não quis participar por devido a essa deficiência que a gente tem com a vida acadêmica. A gente não, essa deficiência é até mesmo de fazer a elaboração de um projeto de pesquisa. Então, assim, não é vergonhoso para mim falar isso, porque é uma deficiência que eu tenho, uma deficiência que a maioria dos meus colegas de escola pública tem, porque a gente está à margem do problema, tá? Assim, parece, para outras pessoas deve parecer assim, nossa, não é. Imagina aí, para quem tem 42 aulas por semana. É puxado, né? É aquilo que o senhor falou, o senhor passa grande parte do tempo na pesquisa e eu passo totalmente a parte do tempo para mim ensinando. E aí, quando a secretaria traz para a gente essa ideologia desse projeto, que foi essa iniciação científica com os alunos, a gente dá um choque de realidade, né? E assim, a sua fala aí agora, para mim, ela foi muito esclarecedora, porque eu estava completamente perdido. Por mais que eu estava pesquisando e assistindo suas videoaulas, eu falei, gente, mas não está batendo a ideia, não está batendo o racional. Os plantões, por exemplo, no dia dos plantões eu estou dando aula à noite. É um pouco complexo, assim, a nossa vida, sabe? Enquanto Com professor de certeza. docência. Mas, assim, vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, sem dúvida, né? Antônio, a boa notícia é que a universidade pública tem oferecido cada vez mais oportunidades para esse tipo de coisa, né? Esse curso mesmo, o Engel, a gente já até fez ele algumas vezes, mas é a primeira vez que esse curso está, eu posso até dizer assim, está bombando, né? Tá tendo um retorno melhor. Por quê? Porque agora nós temos ferramentas tecnológicas muito mais interessantes, que permitem que um curso à distância seja muito mais interessante. Nós estamos aqui batendo um papo igual que a gente tivesse na sala de aula, assim, né, com um dinamismo bem legal. E às vezes com questões até interessantes. Eu estou vendo aqui, a Jussiara acabou de postar um trabalho aqui, aí os colegas já falam, que legal, já pega o link, já vai assistir. Tem um sentido bem legal disso que a gente está fazendo aqui, né? Ô, Sérgio, essa seria a nossa última aula do curso, tá? São 4 aulas que estavam programadas. Então, essa aqui seria a aula de encerramento, né, do nosso curso. E para finalizar, gente, que já deu o horário aí, eu espero que vocês tenham, né, uma direção, né, que esse curso tenha servido para vocês terem um caminho, que de alguma forma eu possa ter motivado vocês, né, a continuar nessa trajetória, a não desistir diante aí da primeira, da segunda, da terceira dificuldade. E queria passar para vocês o feedback que eu gostei muito dessa experiência de estar aqui com vocês. Eu acho que foi uma aula bastante dinâmica, foi uma aula assim que eu tive um retorno muito positivo de vocês nas atividades e também
foi muito prazeroso sentir essa empolgação de vocês aqui, essa determinação, essa energia que eu tenho percebido aqui na aula, né? Isso, para um professor, é completamente revigorante, né? Faz a gente se sentir muito bem com o trabalho da gente. Todos vocês são professores, então eu tenho certeza que vocês também já sentiram isso muitas vezes, né? Quando a gente sai de uma aula que os estudantes eles estão motivados, estão com brilho no olho e é bem legal, a gente sai com um sentimento muito gostoso, né? De que a gente fez um trabalho legal. Então, eu queria agradecer muito vocês. Em relação a prazo, Letícia, eu vou olhar com o professor Cláudio e na hora que eu fizer a postagem lá, eu vejo. Tá? O máximo prazo que for possível, dentro do que a disciplina pede, eu vou colocar lá. Tranquilo, Letícia? Mas, assim, dizer que foi uma experiência muito legal para mim e eu estou sempre à disposição, tá? Vocês têm aí, vocês já estão aí no canal do Telegram, a gente vai continuar de alguma forma próximo, né? Então, espero que esse canal ajude bastante vocês aí futuramente, né? Com as coisas que a gente vai postando lá. E estarei sempre aí à disposição para ajudar, tá bom? E deixo um abração, então, para todos vocês, para não invadir aí o horário do outro professor de novo, tá? E agradeço as mensagens aí de agradecimento aí também, que vocês estão postando aí, muito legal, tá? Mas é isso aí, galera. Então, um abração para vocês, desejo para vocês aí um sábado maravilhoso e sigam firme aí no Engel, porque é um curso fantástico, é uma oportunidade muito, muito boa, né, de fazer um curso gratuito com professores bem legais e estamos juntos aí. Vou deixar aí a bola aí tô vendo que o Herbert já está na área aí, né, Herbert? Seu áudio aí está desligado. Saudações, professor Douglas. Bom dia, obrigado. Saudações. Como Então é isso aí, pessoal. Retirar aqui meu time de campo. Um abraço para todo mundo aí. Tudo de bom para vocês aí. Falou, Elber. Vamos falar de turismo? Isso aí. Tema top. Valeu. Um abraço. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, professor Cláudio. Gente, eu vou tentar Bom dia. fazer uma coisa aqui. Bom dia. Eu vou interromper a gravação